Olá e bem-vindos a esta nossa análise visual. Hoje a gente vai entrar de cabeça para desvendar, de forma bem objetiva, os textos históricos e as pesquisas em torno de um assunto fascinante: os mitos globais sobre um grande dilúvio. Porque, convenhamos, quando a gente começa a explorar narrativas antigas de várias civilizações diferentes, é literalmente impossível ignorar um padrão super intrigante sobre inundações catastróficas. Mas o que essas histórias realmente significam quando a gente coloca elas sob a lupa de uma investigação rigorosa? É exatamente isso que vamos explorar hoje. A ideia aqui é usar as evidências documentadas para guiar a nossa jornada pela história, pela tradição oral e pelos dados reais. Então, bora direto ao ponto com uma daquelas perguntas de ouro que os pesquisadores sempre encaram quando estudam culturas antigas. Pensa comigo, se populações espalhadas pelo globo inteiro têm relatos de uma grande inundação, isso não seria a prova definitiva de que rolou um único evento cataclísmico universal? Pois é, muita gente usa essa constatação simples como a prova inquestionável de que sim, o mundo todo afundou de uma vez só. Só que, como a gente vai ver olhando as evidências, pular direto para essa conclusão acaba escondendo uma realidade histórica e antropológica que é muito mais complexa e interessante. E para começar a entender isso, a gente vai analisar primeiro o que é conhecido como o argumento do telefone. Uma das explicações mais famosas por aí, que é super defendida por autores como Charles Martin, ilustra a transmissão da tradição oral de um jeito genial. É como se fosse uma versão em escala global daquela nossa velha brincadeira de telefone sem fio. A lógica é mais ou menos essa. Imagina que as populações antigas foram se espalhando pelo mundo e levaram na bagagem a memória de um único evento original. Com o passar dos milênios, os detalhes secundários foram mudando, claro. Nomes, locais, o formato do barco, tudo isso foi sendo adaptado pelas novas culturas e religiões. Mas a essência da mensagem, aquela ideia básica do dilúvio, chegou intacta no final da linha. É uma teoria bem bacana sobre como a memória humana consegue persistir ao longo das eras. E quem defende essa visão aponta logo de cara para tradições que estão geograficamente muito longe umas das outras. A gente está falando do relato do Gênesis, lá no Oriente Médio, das escrituras antiquíssimas do Mahabharata, na Índia, e até das histórias do povo Gálibe, lá no leste da Venezuela. A teoria diz o seguinte: se existem relatos de águas gigantescas nesses três pontos do planeta, separados por oceanos inteiros, a única explicação lógica seria que todos eles herdaram a mesmíssima memória histórica. E olha, é um argumento que cativa logo de primeira, com certeza. Mas aí a gente muda de marcha e vai dar uma olhada na principal resposta acadêmica a isso, que é a teoria do efeito cascata. Aqui a coisa fica super interessante porque a ciência pede para a gente dar um passo para trás e mudar a nossa perspectiva. Vamos contrastar dois mecanismos totalmente diferentes para explicar por que essas histórias existem. De um lado, você tem a teoria do dilúvio universal, que exige um único evento massivo no planeta inteiro. Do outro, a teoria do dilúvio catastrófico local. A grande sacada dos pesquisadores é que muitas dessas lendas, na verdade, nasceram em lugares que já tinham um histórico natural de enchentes severas. Um desastre que é regional, mas devastador o suficiente para destruir literalmente todo mundo conhecido por aquela tribo ou civilização, vai deixar um impacto psicológico imenso. É um trauma que molda a cultura para sempre. Então, o segredo aqui é entender como esse trauma viaja. Imagina uma enchente local que toma proporções apocalípticas para as pessoas que estão ali. O choque é tão absurdo que essa história passa a ser contada e recontada sem parar. Aí os comerciantes viajam, refugiados fogem para outras terras e a narrativa vai pegando carona com eles. É o famoso efeito cascata. O evento impressiona tanto as pessoas que a história vai ecoando pelas culturas vizinhas. E depois de algumas gerações, ela já ganha ares de um evento absoluto, que engoliu o mundo inteiro, mesmo tendo nascido de uma tragédia puramente regional. O que nos leva para o terceiro ponto crucial desta análise. As conexões podem ser apenas superficiais. Porque quando os estudiosos começam a olhar para os detalhes práticos dessas lendas pelo mundo afora, a gente tem uma segunda grande quebra de expectativa. Sabe, se a gente tirar só o fator água da equação, as semelhanças entre essas lendas simplesmente desmoronam. Para começar, a distribuição no mapa é super irregular. Esses mitos são mega raros na África e quase não existem em várias partes da Ásia, mas são super abundantes nas Américas e nas ilhas do Pacífico. E as causas do desastre vão de chuvas fortes a maremotos e até terremotos. O tempo que a inundação dura também varia de um par de dias até muitos anos. Ou seja, não parece que o mundo compartilha a memória fotográfica de um único evento, mas sim várias memórias de diferentes tragédias locais. Colocando essas narrativas lado a lado, fica nítido o quanto elas seguem caminhos totalmente diferentes.
O relato bíblico, por exemplo, fala de um julgamento divino sobre a impiedade humana. Mas numa enxurrada de outros mitos globais, a inundação é só um desastre natural inexplicável, sem motivo moral nenhum. O jeito que as pessoas se salvam também é outra história. Em algumas, você tem a construção de uma arca ditada pelos deuses. Mas na grande maioria das outras tradições, os heróis simplesmente correm para o topo das montanhas mais altas ou pegam os barcos comuns e se salvam por conta própria. Tudo isso indica fortemente que essas histórias surgiram de forma independente, de experiências isoladas. E aí, chegamos ao nosso quarto ponto, que adiciona uma camada extra de complexidade: a influência missionária. Esse é um detalhe histórico que exige muita cautela da nossa parte. Existe uma probabilidade gigantesca de que algumas das narrativas que mais se parecem com o relato bíblico clássico, tipo algumas histórias dos nativos americanos ou certos contos da Europa medieval, sejam, na verdade, o resultado de uma mistura cultural muito mais recente. Pensa bem, conforme os missionários viajavam e compartilhavam os textos bíblicos com os povos nativos ao longo dos séculos, rolou uma fusão. As histórias novas que chegavam de fora se misturaram com as lendas que a tribo já contava. Então, aquelas semelhanças incríveis que a gente encontra hoje não provam necessariamente uma origem em comum lá na pré-história, mas mostram o impacto purinho da colonização. Por fim, vamos ao nosso quinto e último ponto: as buscas modernas pela famosa arca. Para fechar esta nossa investigação, a gente não podia deixar de falar sobre as expedições reais que tentam encontrar a Arca de Noé hoje em dia. Só que quando você aplica o rigor acadêmico a essas buscas, acontece um verdadeiro banho de água fria. O pesquisador Lloyd Bailey resumiu isso perfeitamente na literatura que analisamos. O consenso científico é de que falta base na realidade objetiva para essas explorações. A vontade de encontrar uma prova física palpável é gigante, claro, mas na hora H, as metodologias esbarram em paredes intransponíveis na hora de comprovar qualquer coisa. O grande problema é que a infraestrutura de evidências para essas buscas é super frágil. Imagina gastar anos investigando boatos baseados em fontes de segunda ou terceira mão. Os documentos originais sumiram, as testemunhas oculares já faleceram muito tempo atrás, não tem como verificar os rumores. E o mais curioso de tudo, e isso sem questionar as boas intenções do pessoal envolvido, tá? É que parece que toda vez que a história é recontada, os detalhes do navio ficam maiores, o que só prova que história de pescador e história de arca têm muito em comum. No fim, acaba sendo um processo movido muito mais por entusiasmo e fé do que por arqueologia propriamente dita. E para amarrar tudo o que vimos hoje, a gente fica com uma reflexão super profunda. Em vez da gente tentar desesperadamente provar que houve um único evento global literal, talvez o verdadeiro valor de estudar todas essas lendas incríveis seja o que elas nos ensinam sobre quem nós somos. É fundamental parar para pensar em como o trauma gerado por desastres naturais locais pode marcar gerações e gerações, viajando através do tempo pela contação de histórias. E o jeito que a nossa mente coletiva processa o simples fato de estar vivo depois de uma tragédia deixa a gente com a maior de todas as perguntas. Até que ponto a nossa história antiga é um registro exato do que realmente aconteceu ou só um reflexo fascinante de como nós sobrevivemos ao que aconteceu?